Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom ver as academias quase todas ocupadas. Eu acho que nós estamos todos aqui, então, no final do culto de hoje, quando a gente terminar os avisos, vocês não se levantem, vamos organizar aqui atrás e aí nós vamos fazer uma foto, que nós já tínhamos pensado em fazer, todo mundo, para colocar no site, colocando a página no site, a gente vai ter uma foto bonita de todo mundo, então não se levante ao final do culto. Queridos, nós continuamos a exposição do livro de Malaquias, então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 até o verso 14. O texto também está projetado aqui na frente. Eu vou fazer a leitura na NAA, na Nova Almeida Atualizada, mas você pode acompanhar a sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam: em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Essa é a palavra do Senhor. E nós continuamos com a exposição do livro de Malaquias. E recapitulando um pouquinho, a gente lembra que a profecia de Malaquias que nós estamos lendo, ela se passa 100 anos depois que o povo havia voltado
do cativeiro da Babilônia. E o povo estava questionando a respeito daquelas promessas feitas pelos grandes profetas, por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias. E que promessas eram essas? Promessas de que a posse da terra seria plenamente do povo de Israel e de que eles teriam novamente um templo que seria um templo grandioso. A questão é que eles continuam sendo pressionados e tendo que pagar altos impostos aos persas, ou seja, a terra não é plenamente deles, e o templo só seria totalmente concluído 400 anos mais tarde, através das mãos do rei Herodes. Com isso, o povo vai desanimar, o povo começa a se esquecer do Senhor, e dessa maneira o culto fica em segundo plano. Os sacerdotes se corrompem, o culto não acontece mais como o Senhor tinha determinado que deveria acontecer. E é nesse cenário que Deus vai levantar os seus profetas, que Deus levanta Malaquias para comunicar a sua santa vontade ao povo, chamar o povo ao arrependimento e avisar o povo das consequências caso não se arrependessem. Então, nesse formato de diálogo que tem no livro de Malaquias, nós já vimos isso, nós chegamos à segunda declaração que o Senhor faz. E nesse segundo diálogo a gente percebe, um pouco diferente do primeiro diálogo, que ele tem mais a ver com o culto mesmo. No primeiro diálogo ele fala do amor pelo povo, da escolha do povo de Israel. Então no verso 6, o Senhor diz: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? E o Senhor vai usar aqui duas figuras, a figura do Pai e a figura do Senhor. São duas figuras que inspiram respeito, ou pelo menos deveriam inspirar respeito. E são pessoas que nós normalmente respeitamos. E duas vezes nesse texto o Senhor vai dizer: o meu nome é grande, ou temível, ou terrível entre as nações. 6 vezes no livro de Malaquias vai aparecer a expressão quando o Senhor diz: o meu nome. E o Senhor tem zelo por seu nome. O Senhor tem zelo pela sua glória, pela sua reputação. Quando a gente estudou, fizemos aquela série sobre oração, e estudamos o Pai Nosso, nós vimos a importância do nome. E Deus não estava recebendo nem a honra e nem a glória que lhe eram devidas. Os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto, eles estavam profanando o nome do Senhor. E aí, respondendo ao Senhor, vem o questionamento, vem a pergunta dos sacerdotes, que ainda está no verso 6. Como desprezamos o teu nome? E nós já tínhamos visto, da mesma forma que aconteceu no primeiro questionamento e que vai acontecer até o final do livro de Malaquias, é uma pergunta cínica, é uma pergunta debochada. Deus vai dizer que eles estavam profanando o culto, porque estavam oferecendo ofertas que ele, o Senhor, havia proibido. O culto não estava de acordo com aquilo que Deus havia prescrito, aquilo que Deus havia determinado. Os sacerdotes, eles estavam
sem vontade. Eles estavam cansados de servir ao Senhor. Eles consideravam tanto aquele negócio do culto como as ofertas algo desprezível, algo que poderia ser desprezado ou feito de qualquer maneira. E por isso diz Deus que não iria aceitar o culto que eles estavam prestando. E aqui é interessante, nós estamos diante de um problema extremamente sério. Às vezes, as pessoas nos nossos dias atuais, elas acham que elas podem prestar culto, e aqui eu falo do culto público, esse culto que nós estamos prestando agora ao Senhor, da maneira que elas acham que querem. Ou elas acham às vezes que o culto é algo de menor importância na vida da igreja. Elas acham às vezes que ser igreja é ter comunhão, é ter atividade, é ter um acampamento, é ter uma convenção, e elas acabam colocando o culto público num patamar mais baixo. Mas o culto público, ele é a expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre ela mesma e sobre a salvação. O culto é um assunto sério. Muita gente pensa que a reforma protestante, ela tinha a ver somente com a centralidade das escrituras, aquele famoso sola escritura, e a salvação pela fé, sola fide. Na verdade, a escritura e a fé foram os motivadores iniciais da reforma, aquilo que fez realmente Lutero despertar. Mas logo na sequência, a gente vai reparar que a reforma chega ao culto. O culto da Igreja Católica Romana, lá na Idade Média, refletia aquilo que aquela igreja acreditava. E o que aquela igreja acreditava sobre a salvação? Ela achava que a salvação tinha que ser mediada pela igreja, de que as pessoas não seriam levadas à salvação pela fé, mas sim pela igreja. E através dos sacramentos. Nós temos 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. A Igreja Católica Romana possui 7 sacramentos. E esses sacramentos, segundo a Igreja Romana, é eles que levam a pessoa até a sua salvação. E esses sacramentos só podem ser ministrados pelos padres. Ou seja, para aqueles que abraçaram a reforma, o culto passou a ser diferente. Eles começaram a acreditar na doutrina da justificação somente pela fé. E assim o culto se torna algo muito mais simples e Deus passa a ser o centro do culto. O culto é a parte mais importante daquilo que nós fazemos para o Senhor como igreja. E, infelizmente, muita gente hoje tem olhado para o culto sem essa atenção ou essa seriedade. E isso tem feito a igreja evangélica perder credibilidade, perder seriedade. Você já deve ter experimentado dizer para alguém que você é um cristão evangélico e visto no rosto da outra pessoa algo estranho. Nós somos associados aos pregadores da prosperidade, aqueles que estão na televisão. Então, na sequência do nosso texto, vem a resposta de Deus. Deus vai responder do verso 7 até o verso 14.
E a gente vai dividir essa resposta do Senhor em 4 partes. Deus vai dar, primeiro, prova de que eles estavam desprezando o culto. Deus vai dizer que não aceitava aquele tipo de culto. Deus vai voltar a dizer que eles estavam oferecendo um culto que era uma profanação ao seu nome. E Deus vai terminar amaldiçoando o enganador. Mateus, pode deixar no próximo? No próximo. Valeu. Então vamos ao primeiro ponto da resposta do Senhor. Está no verso 7, se você puder acompanhar comigo na tua Bíblia. Diz assim o Senhor: vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e aí me perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. E para que a gente entenda essa acusação que Deus está fazendo, a gente precisa voltar um pouquinho no Antigo Testamento e lembrar qual era a função dos sacerdotes no culto ao Senhor. E o culto lá no Antigo Testamento, ele era, em grande parte, composto por diversos tipos de ofertas que eram trazidas pelo povo de Israel até o templo. Primeiro no tabernáculo. Se você tem acompanhado com a gente, nós estamos lendo Levítico agora. Então, primeiro no tabernáculo, e depois, quando o primeiro templo é construído por Salomão, eram levadas essas ofertas ao templo. Então a gente viu, se você observou na leitura que nós viemos fazendo até agora em Levítico, que tinha uma oferta queimada, tinha uma oferta pelo pecado, tinha uma oferta pela gratidão, tinha uma oferta de cereais, tinha uma oferta de líquidos somente. Para quem não podia oferecer aqueles tipos de animais, haviam ofertas de aves que podiam ser trazidas para pessoas que não tinham dinheiro, não tinham muita condição. Ou seja, tinha toda uma legislação extremamente detalhada que Deus tinha estipulado por meio de Moisés e que deveria ser cumprida em relação ao culto. Deus queria ser adorado daquela maneira. E você pode perguntar, Rodrigo, tudo bem, mas qual era o objetivo disso tudo? Qual era o objetivo dessas leis e desses sacrifícios? Bom, eles preparavam a nação de Israel para a vinda do Messias, para a vinda do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, daquele que seria sacrificado pelo próprio Deus, lá na cruz do Calvário, um sacrifício definitivo em favor do povo de Deus. Eles eram uma figura, ou como a gente gosta de dizer na teologia, eles eram um tipo, do tipo do sacrifício que o próprio Filho do Senhor haveria de fazer em favor dos pecados do seu povo. E a gente aprende no Novo Testamento que esse foi um sacrifício único, e que com esse sacrifício, todos os outros sacrifícios foram anulados. Por meio desse sacrifício, o Senhor realizou de uma vez para sempre a reconciliação com o seu povo, a reconciliação com os pecadores, perdoando de maneira definitiva os pecados do povo. Então os sacerdotes, que eram membros da tribo de Levi, por isso levitas, eles tinham como única função cuidar do culto de Deus. Esse povo não tinha terra, esse povo não tinha salário, esse povo não tinha nada. Eles eram o que a gente poderia chamar hoje de pastores em tempo integral.
salário deles vinha do dízimo que o povo trazia ao templo. E eles tinham que conhecer a lei de uma maneira extremamente detalhada, porque na hora que o povo trazia o animal, ou o pão, ou o cereal, eles tinham que olhar aquele animal, eles tinham que olhar as ofertas e eles tinham que decidir: era um animal válido, poderia ser sacrificado? Eles tinham que saber como cortar o animal, aonde derramar o sangue, o que fazer com a gordura. Para cada tipo de sacrifício, uma parte tinha que ser queimada fora do acampamento, outra parte tinha que ser lavada, outra parte tinha que ser desprezada, uma outra parte pertencia aos sacerdotes como oferta santíssima para eles poderem comer, porque tinha que vir o sustento deles de algum lugar. Então, enfim, eles sabiam em detalhes como o culto deveria ser feito, como Deus deveria ser adorado. E de acordo com a lei que Deus tinha revelado, nada poderia ser mudado. Mas os sacerdotes estavam desobedecendo essas ordens e oferecendo um culto diferente. Em outras palavras, a primeira resposta que Deus dá era como mais ou menos assim: olha, eu não aceito as suas ofertas porque elas são imundas. Você pode até ter trazido essa oferta com uma boa intenção, mas elas não estão dentro do padrão que eu estabeleci. Meus irmãos, as pessoas elas podem até querer adorar ao Senhor do seu modo, que é o que a gente escuta por aí, que é o que a gente vê na internet. E mesmo que elas estejam cheias de boas intenções, quem regula o culto ao Senhor é Ele mesmo. Não somos nós que decidimos como adoramos ao Senhor. A gente não pode inventar uma maneira própria de adorar a Deus, porque Deus vai virar para a gente e vai dizer para nós a mesma coisa que disse aquele povo através de Malaquias: o que está sobre o meu altar é pão imundo. Eu peço que você olhe comigo o verso 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele vai se agradar de vocês? Ou será que ele vai ser favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Os animais que o povo estava trazendo estavam cegos, coxos, doentes. Alguns eram animais que tinham sido dilacerados por outros animais, ou seja, vinha um lobo durante a noite, atacava o rebanho e deixava um bicho dilacerado lá, porque matou e foi embora. Aí o cara pega esse animal dilacerado e leva ao altar do Senhor. Eles estavam sacrificando animais que eram expressamente proibidos pela lei de Moisés, fora do padrão do Senhor. E Malaquias vai fazer uma comparação dizendo: olha, apresentem esse tipo de oferta, ou apresentem esse animal ao seu governador. Vejam se ele vai aceitar. E ali, o governador era um persa. Oferece isso ao homem que tem controlado os impostos de vocês, um homem de outro povo que não conhece as suas leis e a sua religião. Oferece a ele um animal desse estilo. Vê se ele vai aceitar ou se ele vai ficar feliz com você. E no verso 9 o Senhor vai lançar um desafio ao povo e aos sacerdotes. Ele vai dizer assim:
E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E esse é o mesmo desafio que o Senhor nos faz hoje, com a sua igreja, com o seu povo. Tragam a mim o que é de segunda mão na sua vida. E vejam se eu vou aceitar o culto de vocês. Tanto na época de Malaquias, como hoje, isso não mudou, querido. Deus quer que o seu povo priorize Ele. Deus quer que você dê a Ele o seu melhor. Deus quer que você o ame em primeiro lugar, e antes de qualquer outra coisa. Ele quer que as coisas dele, as coisas do Senhor, tenham um lugar de honra na sua vida. Segundo parte da resposta de Deus, Deus vai dizer que não aceita aquele tipo de culto. E quando o culto não é aceitável, querido, é melhor a gente fechar a porta da igreja. E isso pode ser espantoso ou chocante para você, mas leia o que está no versículo 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Se você tem acompanhado a leitura de Levítico, você percebeu que, desde que o serviço no tabernáculo começa, o fogo do altar não pode ser apagado. Dia e noite não pode ser apagado. Aquele fogo é fogo santo. Aquele fogo mostra a presença do Senhor no meio do povo dele. Você pode se perguntar, mas, puxa vida, para que tantos detalhes, tantas coisinhas, tantas pequenas coisas? Para que eu tenho que ler o livro de Levítico? E ali naquele livro o Senhor está dizendo, eu sou santo. Ou seja, eu sou separado. E você, meu povo, tem que ser separado. Você não é como as outras nações. Você não oferece o seu filho como um sacrifício vivo a um Deus qualquer. Mas hoje, crianças são oferecidas como sacrifício em clínicas de aborto ao redor do mundo inteiro. E a gente repete hoje a barbárie de 4, 6 mil anos atrás. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, vão embora para casa, porque eu não quero saber do culto que vocês estão prestando a mim. Ou vocês oferecem um culto com a disposição correta. Beto falou para a gente aqui, na abertura do nosso culto, qual é a motivação que você vem? Você vem com alegria? Você vem com amor no seu coração? Você vem disposto a perdoar? Você vem disposto a viver em família, em comunhão? Ou vocês oferecem um culto com a disposição correta, da maneira que eu determinei, da maneira que eu, o Senhor, sou digno de receber, ou é melhor fechar as portas, para que o fogo do meu altar não seja aceso em vão? Mais uma vez, querido, isso vai mostrar o quanto Deus zela pelo seu culto, o quanto Deus leva o culto a sério. E em seguida, ele afirma que haverá um dia em que o culto será de acordo com a sua vontade. Olha o verso 11. Mas desde o nascente do sol até o poente,
é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares. Lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse verso vai apontar para aquele grande dia, o dia em que o Senhor Jesus vai retornar e o seu povo, formado por gente de toda raça, gente de toda tribo, gente de todas as nações, esse povo vai ser unido a Ele, nosso Senhor Jesus, e nós vamos viver em culto eterno a Deus Pai. Terceira parte da resposta do Senhor, Deus vai voltar a dizer ao povo que o culto que eles estavam oferecendo era uma profanação. Acompanha comigo, por favor, os versos 12 e 13. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Você já passou por isso, ou você tem filhos adolescentes? Quando você chama-os no domingo pela manhã e você escuta, que canseira, no domingo? Ou quantas vezes o seu despertador tocou e você falou, não, hoje eu não vou, eu estou cansado. Trabalhei a semana inteira. E aí você chega aqui, de repente, resolve vir se arrastando. Ou então você chega na outra semana e o amado pastor que vos fala chega para você e fala, meu amor, meu querido, meu irmão, minha irmã, por que você não veio na semana passada? Porque você torce o nariz. Não é verdade? Eu sei porque eu já fiz isso. Eu fiz porque quando eu fui cobrado, eu não gostei de ser cobrado. E eu torci o nariz. Então, quando eu leio esse texto fala para mim. Os sacerdotes, eles estavam enfadados, cansados, sem motivação, traziam qualquer coisa e as ofertas eram oferecidas de qualquer maneira. Motivação para fazer o culto estava errada. Eu e o Beto, a gente conversando, a gente volta e meia traz esse assunto. É melhor fazer de qualquer maneira, do meu jeito, do que não fazer. O problema é que a palavra de Deus diz ao contrário para a gente. A palavra de Deus está dizendo, querido, é melhor não fazer, se você vier fazer de qualquer maneira. E isso vale para mim. Eu não posso vir prestar um culto ao Senhor, trazendo uma mensagem feita de qualquer maneira. Eu não posso, ou o Beto, vir na quarta-feira num culto de oração e orar de qualquer maneira. A motivação está errada. E se você tem alguma dúvida, querido, vamos ao Novo Testamento e vamos ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo para nós que a motivação importa. Que não é só você fazer, é por que você faz, é como você faz. Isso não ocorria só naquela época lá de Malaquias. Muita gente hoje oferece um culto ao Senhor com as motivações erradas, com a maneira errada. Tem gente que oferece culto ao Senhor porque espera alguma coisa em troca.
Tem gente que está cansada, está entediada. Infelizmente, hoje nós temos muitos pastores que chegam a esse ponto também. Eles perderam, igual aqueles sacerdotes, eles perderam o zelo pelas coisas de Deus, eles perderam o temor, eles perderam aquele primeiro amor. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, que conhece todos os nossos corações, Ele diz que Ele não vai aceitar esse tipo de culto do seu povo, porque Ele diz que esse culto não é digno dEle. Seria melhor que o templo fosse fechado e que o fogo do altar fosse apagado. Finalmente, a última parte da resposta do Senhor, Deus vai amaldiçoar o enganador. Acompanha, por favor, o verso 14 na sua Bíblia. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus vai amaldiçoar aquele que, tendo condição de trazer, de dar o melhor, de oferecer aquilo que agrada ao Senhor, o seu tempo, o seu talento, o seu dom, a sua vida. Ele diz que vai fazer, ele promete que vai fazer, todavia ele vai oferecer aquilo que é defeituoso. Ele oferece ao Senhor o que sobra do seu tempo, o que sobra do seu talento, o que sobra da sua vida. E ainda tem o cinismo de aparecer no culto e falar: Senhor, me abençoa. Rodrigo, que palavra difícil é essa? Sim, é uma palavra dura, mas é a palavra do Senhor. Hoje a gente não precisa mais trazer um animal para ser sacrificado, nós não temos mais tempo, nós não temos mais sacerdote, a gente não precisa, cada vez que vamos fazer um culto de ação de graças, trazer um animal, cada vez que eu peco eu não preciso trazer um animal, cada vez que eu tenho que ser purificado eu não preciso trazer um animal, mas nós trazemos ao Senhor o nosso louvor, trazemos a nossa presença aqui no culto, trazemos o nosso coração. Como está o seu coração hoje? Nós trazemos as nossas ofertas, oferecemos a Ele os nossos dons, os nossos talentos, e o princípio é o mesmo hoje, porque Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento, Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele continua a querer o melhor de nós. Quando você lê os 10 mandamentos ali em Êxodo, você vai ver que ele diz que ele é um Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. Ele diz que para o seu povo, nada pode ocupar o lugar dele no nosso coração. Nada. Nada é nada. Nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem o seu trabalho, nem o seu dinheiro, nem os seus bens, nem a sua família, nada. O primeiro lugar no seu coração é dele. Deus continua a querer as nossas primícias, que é o termo que o Antigo Testamento usa, não o que sobra de nós. O culto a Deus é a expressão da lealdade, da devoção que nós temos para com Ele, e por isso Ele não aceita nada inferior. E é nesse culto público que nós dizemos publicamente, é um testemunho público. O Beto falou isso agora na abertura do culto. É um testemunho
público, um testemunho nosso, de que o Senhor é o primeiro da nossa vida. O Senhor é nosso Pai, é nosso Senhor. E nós estamos aqui para respeitar e para honrar, para dar o nosso melhor. O melhor que nós temos para o Senhor. Esse é o significado do culto. Que aplicações a gente pode ver, além das que a gente já mencionou agora? Rodrigo, o que eu preciso fazer então para prestar um culto, para que o nosso culto público agrade ao Senhor? Bom, querido, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber quem é Deus. O culto que nós oferecemos ao Senhor, ele é um reflexo daquilo que nós pensamos sobre Deus. Quem é Deus para você? Se a gente fizer essa pergunta 20 vezes, vamos ter 20 respostas. Quem é Deus? E a gente já viu, lembra do chocolate, não lembra? A gente já viu que nós não temos espaço para achismo. Então vamos retornar à palavra do Senhor. Aquela que é perfeita, que não muda nunca. E vamos pegar só nesse texto de Malaquias. Só do 6 ao 14, eu não vou para outro lugar. Só ali. Quem o Senhor diz que Ele é? Ele diz que Ele é grande e que Ele é terrível entre todas as nações. Que Ele é o Criador dos céus e da terra. Que Ele é Pai e que Ele é Senhor. E eu vou parar aqui porque eu só estou pegando esse pedacinho. Então a gente deveria ser sensível e reconhecer a grandeza de Deus e oferecer a Ele um culto que esteja à altura do que Ele merece. Nós deveríamos oferecer a Ele um culto que seja digno da sua glória e da sua majestade. Segundo, a gente precisa entender que existe um princípio que regula o nosso culto. E isso se chama princípio regulador do culto na teologia. Ele diz o seguinte: a gente só pode adorar de acordo com o que Deus revelou na sua palavra. Simples assim. Nada pode ser introduzido no culto público a não ser que esteja especificado na Bíblia Sagrada. E existe uma diferença entre a Bíblia não proíbe, que é o argumento que muitos usam, para a Bíblia não ordena que façamos isso, que é o que nós consideramos. Essa é uma das respostas que você pode dar se alguém falar para você: o que é uma igreja reformada? Por que você faz parte de uma igreja reformada? Está escrito na nossa porta aqui, está no nosso site. E uma das coisas que você pode responder, além do fato de que nós nos apegamos somente à Escritura e mais nada, é de que o nosso culto é regulado pelas Escrituras. Lembra daquela motivação inicial da Reforma Protestante? Sola Escritura? Sim, somente o que está na Bíblia. Mais nada. E você pode perguntar: Rodrigo, tudo bem, mas onde que a Bíblia ensina isso? Aonde que a Bíblia fala a princípio regulador do culto? Bom, em muitos mais lugares do que a gente normalmente imagina. Porque a nossa imaginação vai ou para o livro de Êxodo, quando Moisés recebe a orientação para construir o tabernáculo, e a frasezinha que vai sendo repetida o tempo todo em Êxodo é: segundo o modelo que te foi mostrado. E para o livro de Levítico, que nós estamos lendo agora, onde o Senhor vai dizer por que precisa e qual tipo de sacrifício é necessário para cada uma daquelas situações. E você acha, bom, está em Êxodo, está em Levítico. Mas a gente precisa se lembrar
que desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia está cheia de provas do princípio regulador do culto. Você pode se lembrar do juízo de Deus sobre a oferta de Caim. E isso sugere que ou a oferta de Caim ou o coração de Caim estavam fora das exigências de Deus. Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, Gênesis 4. O primeiro e o segundo mandamento. Vocês se lembram do primeiro e o segundo mandamento? Primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não faça para você imagens, não é? E aí Deus vai falar para não adorar essas coisas e nem prestar cultos a elas, porque eu, Senhor, sou Deus, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, só pelo primeiro e pelo segundo mandamento, Deus já está dizendo: olha, não pode, só pode eu, só pode me adorar, e da maneira que eu disser. Você pode se lembrar do incidente do bezerro de ouro, que era a comprovação do segundo mandamento. A adoração não pode ser oferecida conforme os nossos próprios interesses ou aquilo que a gente acha. A gente pode lembrar também da história de Nadab e Abiú. Se você está fazendo a nossa leitura, nós lemos Levítico 10 ontem, e está lá a história dos 2 filhos de Arão. Aqueles 2 homens eram sacerdotes, assim como Arão. Arão era o sumo sacerdote e os 4 filhos dele eram sacerdotes. Aqueles homens haviam sido separados do povo, consagrados como sacerdotes. E se você olhar na sua Bíblia, a primeira coisa na minha aparece assim: o início do serviço a Deus. Ou seja, eles tinham acabado de construir o tabernáculo, aqueles homens foram consagrados como sacerdote, e qual é a primeira coisa que esses 2 rapazes fazem? Entrar no lugar santo, pegar ali um incenso, botar no incensário deles e falar: vamos oferecer um incenso ao Senhor. E os 2 caem mortos. Por quê? Porque Deus não mandou oferecer incenso para eles daquela maneira, naquele dia, daquela forma. Quando Deus rejeita, por exemplo, aquela adoração do rei Saul vai lá, destrói o inimigo, e Deus fala que não haveria nenhum despojo de guerra poderia ser trazido. O que Saul faz? Traz os animais, os melhores, os bois, aqueles top. Não vou deixar tudo lá, mas Deus mandou deixar tudo lá. Mas ele traz os animais, e ele traz os animais e faz, na verdade, um grande sacrifício, um grande churrascão, e oferece os animais ao Senhor. E aí o profeta Samuel vai dizer para Saul aquela frase célebre, de que Deus rejeitou aquele sacrifício, e a frase que todos nós conhecemos, Qual é a frase? Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer obediência aos seus mandamentos. Deus não quer sacrifício. E a gente chega ao Novo Testamento e a gente vê a rejeição do nosso Senhor Jesus ao culto que os fariseus estavam prestando. Porque os fariseus não estavam seguindo a lei. Eles estavam trazendo, inventando, botando muito mais coisa em cima da lei e chamando aquilo de tradição. E Jesus rejeita aquilo de forma definitiva. Vai chamar os fariseus de raça de víboras.
acusa os fariseus de colocar um fardo em cima do povo, de que nem mesmo eles, os fariseus, eram capazes de cumprir. E mais importante, ou tão importante quanto tudo isso, são as respostas que o apóstolo Paulo vai dar à igreja de Colossos e à igreja de Corinto. Em Colossos 2, 23, Paulo vai se referir àquela adoração que os colossenses estavam prestando. A Almeida 21 vai dizer que é falsa devoção. A ARA, Revista e Atualizada, vai chamar de culto de si mesmo. A Nova Almeida Atualizada vai chamar um culto que as pessoas inventam. E o talvez mais conhecido do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, aquela igreja que havia sido tão abençoada com dons extraordinários, e que por causa do abuso desses dons, Paulo dá um corte e diz, regula aqueles dons, dizendo que nenhuma língua deveria ser usada sem que houvesse um intérprete, 1 Coríntios 14, do 27 ao 28, e que somente 2 ou 3 profetas poderiam falar, um de cada vez, 1 Coríntios 14, do 29 ao 32. Ou seja, querido, tudo isso indica, do início ao fim da Bíblia, que a adoração, se oferecida de maneira diferente daquela especificada nas Escrituras, ela vai ser rejeitada pelo Senhor. Como que deve ser o nosso culto, então? Leia a Bíblia, 1 Timóteo 4,13. Pregue a Bíblia, 2 Timóteo 4,2. Cante a Bíblia, Efésios 5,19, Colossenses 3,16. Ore a Bíblia. O Senhor Jesus vai dizer que a casa do Pai é casa de oração. Veja a Bíblia nos 2 sacramentos que nós proclamamos, a ceia e o batismo, onde nós fazemos como que um teatro, é uma reencenação da última ceia, ou no batismo, daquilo que representa a nossa morte para o mundo, e nós somos ressuscitados para uma vida com o Senhor. Antes que você pense que o nosso culto vai ser uma mesmice, antes que você pense que eu sou um cara chato, ou que o nosso culto vai ser engessado, porque não posso fazer nada, lembre-se que nós temos espaço, sim, para várias variações. A nossa liturgia da nossa igreja é uma liturgia contemporânea. Nós podemos usar músicas contemporâneas, nós podemos usar hinos, salmos, não existe nenhuma obrigação a um tipo específico de música. Vínhamos falando isso essa semana. A cultura do brasileiro é uma cultura tão rica. Como a nossa cultura é pouco explorada nas músicas que a igreja canta. Ninguém diz para nós se nós temos que ler 3 versículos ou 3 capítulos. Nós podemos fazer a leitura como quisermos. Ninguém diz se tem que ser uma oração só ou várias orações pequenas. Ninguém diz para a gente na Santa Ceia se temos que usar um único cálice para todo mundo ou vários cálicezinhos como nós usamos. Ou ninguém diz se temos que usar o vinho de verdade, ou se temos que usar o suco de uva, como nós usamos. Mas em todas essas questões, ainda uma coisa precisa ser aplicada. E o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 14, no verso 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meus irmãos, eu concluo aqui com uma reflexão para nós. Como tem sido o nosso culto? Nós temos dado o melhor, o nosso melhor tem sido oferecido ao Senhor?
Nosso tempo tem sido o melhor do Senhor, nossos talentos, a nossa dedicação, o nosso amor, nosso coração, as nossas vidas. Nós estamos oferecendo as nossas vidas, como Paulo fala lá em Romanos, como culto racional ao Senhor. Se você, ao fazer essas reflexões como eu, se você tem encontrado momentos, áreas da sua vida que precisam ser levadas ao Senhor, que a gente precisa pedir perdão ao Senhor, eu gostaria de orar por você também nesse final de culto. Fecha os teus olhos. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão, Senhor, pelas partes do nosso culto que não têm sido agradáveis ao Senhor.